Consciência e Paz começando, mais uma vez, chegando aqui uma opinião, olha lá, de novo a questão da religião, tá vendo? A gente nota como que a religião, de fato, influencia muito, profundamente, determina mesmo o modo de pensar e o jeito de agir das pessoas, né? Qual é a opinião da psicologia a respeito das diferenças entre o comportamento dos cristãos católicos e dos cristãos protestantes? Em termos gerais, veja, eu estou dizendo em termos gerais, quer dizer, eu não estou falando aqui de exceções, não estou falando de exceções, eu estou falando em termos gerais. Em termos gerais, o comportamento dos protestantes, incluindo aí as chamadas igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, a característica mais assim marcante deste contexto protestante evangélico é o acolhimento, o comprometimento e a coerência. Acolhimento, comprometimento e coerência. O sujeito que está passando por uma aflição, está numa situação aflitiva e entra numa comunidade evangélica, o que acontece? A pessoa ali, ela é muito bem acolhida, muito bem abraçada, as pessoas se interessam, fazem visitas, olham nos olhos, chamam de irmão, irmã, são pessoas mais solícitas. Quando você entra num culto, sempre alguém já chega ali com um sorriso e puxa uma cadeira para você sentar. E por outro lado, uma das características em termos gerais na questão do contexto católico é o distanciamento, é uma certa frieza. Você cumprimenta a pessoa na missa e na rua é a indiferença. Não se interessam. Dificilmente você encontra um padre solícito, compassivo, presente. Difícil. Quando você chega na missa, ficam todo mundo com aquela cara sisuda, né? Olhando para você assim, né? Praticamente não aparece alguém ali com uma cadeira para você se sentar. Então esse é o grande sucesso dos protestantes, é o calor humano. Então pouco importa se a Igreja Católica se diz a igreja fundada por Jesus na Palestina, na fé e na pessoa de Pedro há quase ou mais de 2000 anos atrás, se na prática, né? E tem a questão também do comportamento, do comprometimento, da coerência ao ensinamento do Mestre Jesus de Nazaré. O evangélico, ele vai ao culto, ele vai aos retiros espirituais, ele lê a Sagrada Escritura, conhece as orientações e ele evita frequentar ambientes que podem seduzir, fazer cair, fazer pecar, fazer trair. Então o evangélico não vai em baladas, em raves, não vai em carnaval, não vai nesses lugares. Boteco, barzinho, não vai. A alegria para o evangelho é o próprio Jesus. É quando ele sente a presença de Deus. O evangélico viaja,
Evangélico passeia, se diverte, mas não nesses lugares e não precisa ficar enchendo a cara de drogas, álcool, cigarro, maconha, cocaína, seja lá o que for. Já o católico nominal, ou católico padrão, né, não tá nem aí com isso não. Sai da missa, vai pro carnaval, sai da missa, vai pras baladas, comunga e vai para uma rave na beira da lagoa, na beira da represa, ouvindo aquelas músicas indecentes, com letras depreciativas, enche a cara de alguma droga. Eu estou falando assim, né, em termos gerais. Por quê? Em termos específicos, nós encontramos também aqueles evangélicos ou protestantes que mesmo com roupagem de coerência, no particular fazem coisas muito erradas. E também temos aqueles católicos fervorosos, comprometidos e que também não frequentam ambientes de zombadores e escarnecedores, mesmo que não estejam tão assim vestidos com muita modéstia. Então vamos tomar cuidado quando a gente fala em termos gerais e quando a gente fala das exceções ou de casos específicos. Vamos aprender a olhar assim, cada caso é um caso, para não cometermos erros na nossa análise, na nossa observação.